Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez com uma palavra vinda direto do trono de Deus e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco, trazendo alívio, trazendo instrução, sabedoria, aumentando e fortalecendo a nossa fé da maneira que Ele achar melhor. Peço a você que me ajude, curtindo, compartilhando e comentando, dessa forma contribuindo aí com aquilo que a plataforma exige, ele enviará mais pessoas podendo alcançar mais vidas. Vamos para aquilo que realmente importa, a palavra do Senhor. E o texto de hoje, 2 versículos apenas, encontra-se no livro do profeta Naum. Quero ler com vocês o capítulo 1, o versículo 12 e 13, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim o texto sagrado: Assim diz o Senhor: embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. O meu povo, eu os castiguei antes, mas não os castigarei outra vez. Agora quebrarei o jugo sobre seu pescoço, arrancarei as correntes de sua opressão. Glória a Deus, irmãos. O profeta Naum, ele começa a sua mensagem e é uma mensagem que ele declara justamente o julgamento de Nínive, que era aquela mensagem exatamente a que o profeta Jonas queria pregar. Uma mensagem de julgamento aos inimigos do povo de Deus. Aqui, claramente, seria boas notícias a Judá, mas más notícias, nesse momento, seria más notícias para Nínive. E ele começa na apresentação do profeta, depois ele fala sobre a justiça invencível de Deus e que ele vê tudo o que está acontecendo, e nesse momento ele declara uma queda iminente que aconteceria. Uma sonora resposta de um sim a uma pergunta que muitas vezes nós fazemos no nosso interior: será que Deus realmente cumpre com a sua justiça? Porque muitas vezes parece demorar. E é um sonoro sim de Naum que vem, e isso de fato aconteceu. E nesses 2 versículos, eu creio que eles são um bálsamo para a nossa vida, quando o Senhor deixa, o Senhor permite muitas vezes que o inimigo chegue até certo ponto para nos disciplinar. Isso tem um propósito, disciplina, e o Senhor disciplina o filho que o ama. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esses 2 versículos aqui. Diz assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, irmãos. Sempre que a palavra começa dessa forma, é porque o profeta ele está recebendo de fato ou verdadeiramente uma palavra que vem do céu. Ele está imbuído de autoridade pelo próprio Senhor a dizer as coisas que seguirão ali. E ele diz assim, embora os assírios tenham muitos aliados, serão destruídos e desaparecerão. Irmãos, quantas vezes nós começamos a caminhar na jornada de fé, começamos a orar, começamos a nos entregar para o Senhor, arriscamos um jejum ali de forma tímida, 3 horas, 6 horas, começamos a até conquistar ali uma certa fé, temos algumas experiências com o Senhor, mas parece que os nossos inimigos se multiplicam, parece que os nossos inimigos parece que crescem. E de fato é isso que acontece, irmão. Quando você, minha irmã, resolve assumir um compromisso sério com o Senhor, é como se você colocasse essa camiseta do irmão Alisson aqui, e o inferno tivesse visto que agora você está marcado por essa cruz. O problema é que essa cruz, ela automaticamente se torna um alvo dos tomahawks do inferno. Ele quer te parar e ele quer destruir, então aumenta a opressão, aumenta justamente aquilo que vem. O Senhor, ele se vale, irmãos, justamente da disciplina para nos educar com relação à colheita. É uma forma dele atribuir a sua justiça divina para nós. Todos nós plantamos, antes de chegar a Jesus, muitas coisas ruins, eu tenho plena convicção. E naquele momento ali, ele se vale justamente para aperfeiçoamento da nossa fé e purificação. Vários são os propósitos, estou citando 3 aqui, mas às vezes são até mais. A Bíblia nos aponta para mais princípios, por mais propósitos, da dor que vem justamente de um afastamento, de algo que o Senhor deu justamente ali para os... Aqui falava daquela eminente incursão que está relatada em Isaías capítulo 36 do rei Senaqueribe da Assíria.
ainda não seria propriamente dito o cativeiro babilônico, mas logo lá na frente aconteceria. E então o Senhor permite justamente para que nós venhamos para nos mostrar o seu controle. Mas o fato de, às vezes, irmãos, os inimigos se multiplicarem, não anula o poder de Deus sobre a sua vida. Não anula a palavra que você recebeu, não anula a promessa. Eu quero repetir, o fato de, às vezes, e verdadeiramente parece se multiplicar os inimigos, saímos de casa porque estamos vivendo guerra em casa, aí vamos trabalhar, parece que o patrão está com a pá virada, ou então aí no trabalho parece que foi pior ainda, aí resolvemos nem voltar para casa, falo, vou para o culto porque lá vou receber uma palavra, mas parece que lá tem uns irmãozinhos mais endemoniados ainda, parece que está nos atacando, parece que está olhando para a gente com uma forma de rejeição, irmãos. Agora, o fato de, às vezes, os inimigos se multiplicarem, não anula o poder de Deus, não anula a palavra que está sobre você, não anula a promessa. Olha, o Salmo 3, do versículo 1 ao 3, o salmista, que é Davi, traz uma importante mensagem para nós. Preste atenção nessas palavras. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Quem já ouviu isso? Ou quem já pensou isso? Um dardo inflamado. Mas no versículo 3 ele diz, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E o Senhor te diz hoje, irmão, erga a tua cabeça. Minha irmã, o Senhor diz para você hoje, erga a tua cabeça. Não se curve à dor, não se proste. Eu creio que a situação em que Davi escreveu esse salmo dá um peso muito maior para ele. Porque esse salmo de Davi foi escrito quando ele fugia do seu filho, Absalão, que usurpava o seu reino. É como se você tivesse conquistado a promessa de Deus e temporariamente Deus permitisse que uma pessoa de sua confiança, uma pessoa próxima, íntima, um filho, fosse usado pelo inferno para te disciplinar por causa de um ato. E foi exatamente isso o que aconteceu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não o eximiu de passar por sofrimentos e lutas como essa, de ver o seu filho tomando o seu governo e conspirando contra ele. Vocês conseguem imaginar a dor do salmista ao escrever essas coisas? Bom, mas Deus, através dessa palavra, Ele está nos levando a um lugar, justamente que nós entendamos que Ele está no controle de todas as coisas. E olha o que Ele continua aqui, falando a respeito disso, sobre o povo de Judá. Ele fala assim, ó, o meu povo eu o castigarei antes, mas o não o castigarei outra vez. Eu quero repetir isso. O meu povo eu castigarei antes, mas não o castigarei outra vez. E o momento de disciplina, irmãos, como quando o Tiago vai falar a respeito dessas coisas, ele diz que o momento disciplinatório de Deus, ele não produz alegria. Então isso talvez explique para você, meu irmão, talvez explique para você, minha irmã, o motivo da sua tristeza, talvez de você que entregou a Deus. Você está sendo apertado, apertada, pressionada pela mão do oleiro. Mas essa mesma mão que te pressiona, que apara algumas arestas, que tira alguma impureza e que dá forma ao vaso para que venha cumprir um propósito específico, é a mesma mão que protege. Deus permite, meu irmão, às vezes o inimigo nos tocar. Deus permite muitas vezes que a dor chegue à nossa tenda. Deus permite muitas vezes que a lágrima escorre pelo rosto e caia no travesseiro. Deus vai permitir muitas vezes que o inimigo até invadir, como foi no caso aqui, mas tem limite. Como eu disse, eles invadiram Judá, foi através da incursão do rei Senaqueribe, mas eles chegaram até Jerusalém, onde eu já ministrei sobre essa história, onde no final, depois de muita afronta, depois de muita humilhação, depois de muita ameaça, um anjo do Senhor matou o exército de Senaqueribe e pôs o rei para correr com o rabinho entre as pernas. Um anjo matou 185 mil guerreiros, treinados, valentes, deixando seus cadáveres espalhados pela terra. Agora, isso faz parte da disciplina de Deus, irmãos.
Isso faz parte de um momento para que nós venhamos a ver o quanto somos dependentes. Muitas vezes Deus permite o clamor para que se intensifique, Deus permite a dor para que se intensifique o clamor e também que aumente a nossa dependência nele. Olha o que o livro de Provérbios vai nos instruir. No Provérbios capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama. Eu quero repetir. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E quando a disciplina de Deus chega, irmão, é porque necessariamente nós já recebemos Jesus Cristo como Senhor. E nos foi dado o direito de ser chamado de filho. Como vai falar em João capítulo 1, versículo 12. Então não entristeça. Saiba que se você estiver passando por esse momento, é porque Deus o ama. E Deus o ama muito. Eu vou te repetir isso para você. Eu sei que você precisa ouvir. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Está te fortalecendo. Está aprimorando a tua fé. Está tirando algumas impurezas, algumas coisas que não precisam ficar, alguns pensamentos, alguns conceitos. Está te separando de pessoas que você não conhece, que você não sabe o que faz nas suas costas. É por isso que você estava subindo na Avenida Brasil da sua cidade, o carro capotou todinho e você saiu sem nenhum arranhão, teve um prejuízo financeiro, porque Deus coloca limite no inimigo, Ele disciplina. É por isso que você pegou várias enfermidades, passou por sofrimentos, sabe, andou no vale da sombra da morte, pegou Covid 18, 19, 20, 21, 22, 23 e está aí vivo, correndo igual um atleta de alta performance. É por isso que a vida financeira foi atingida, mas mesmo assim, alguns que prometeram picanha não cumpriram, mas você continuou comendo picanha, continuou comendo filé mignon, a saladinha que queria, não faltou arroz, não faltou pão na mesa, porque Davi vai falar em Salmo 37, versículo 25, fala assim, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu jamais vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. É por isso que aconteceu tudo isso tudo, para o Senhor te disciplinar e para você ver o que está no controle. Então entenda, que no final você vai entender que não é maldade, é para que gere dependência, um afastamento dele, quando ele deixa justamente o inimigo chegar. Mas se ele permitiu a batalha, é porque ele já tem a vitória preparada. Eu quero repetir isso, porque eu creio que alguém aqui precisa ouvir. Se ele permitiu que você vivesse essa batalha, é porque ele já tem a sua vitória nas suas mãos. Não desista. Olha, a palavra vai falar agora, e eu creio que esse agora é o que muitos estão querendo na sua vida nesse momento. Agora quebrarei o jugo sobre seu pescoço. Agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço. O jugo nós sabemos, irmãos, que era uma ferramenta que os agricultores da época usavam muito nos carros de boi, que eles colocavam dois animais, ou seja, duas criaturas para fazer um trabalho único. Eram dois animais com um único propósito. Por isso Paulo vai falar sobre as pessoas não se prender ao jugo desigual. É mais ou menos sobre isso. Por quê? Porque os israelitas, Judá, eles estavam fazendo o maior serviço. É como o maior trabalho, é como se eles estivessem trabalhando e não vissem o resultado de seu trabalho. É como se o dinheiro estivesse ficando tudo para outras pessoas. Quem já viveu essa sensação? É horrível, não é? Mas Deus sabe, meu irmão, e eu quero te falar, Deus sabe o quanto você batalhou para conquistar aquilo que você sonhou. Deus tem a ciência. E foi exatamente o que os israelitas viveram. Eles batalharam para conquistar a terra prometida. E em um momento, o sonho parece que vira ruína, parece que vira chamas para tudo quanto é lado. E vocês sabem que uma das coisas que o rei Senaqueribe registrou nas suas crônicas da Babilônia, era se gabando justamente de cobrar os impostos de 46 cidades de Judá. Isso parece muito atual, não é verdade? Mas Deus está dizendo através dessa palavra, agora, e tem muitos querendo viver isso agora quebrarei o jugo sobre o seu pescoço. Ou seja, o que Deus está falando é que seu trabalho terá resultado, que você trabalhará menos e ganhará mais, que você terá um momento de prosperidade, paz e descanso na presença do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é fiel e Ele cuida dos seus. Deixa o Senhor ser o seu pastor. Não aceite provisão
que não venha do céu. Deixa que o Senhor lhe provinha tudo o que seja necessário. Até no momento da escassez, você percebe que não houve mendigância, que não houve justamente um momento em que ele lhe faltou, porque o Senhor não falta. Pode faltar muitas coisas nessa vida, mas o Senhor jamais faltará. E por isso eu quero citar para você Mateus capítulo 11, versículo 28, que fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descansos a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão paz para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus estava querendo construir ali, irmão? Uma relação, querendo dar para ele, dar para nós o seu trabalho, o seu jugo, no lugar do nosso, daquilo que nós estamos ali, do que os israelitas estão vivendo ali, um jugo desigual. Dois animais, de um lado o governo da Síria que não faz força nenhuma, e do outro lado eles que fazem a força toda e não vê o resultado do seu trabalho. Então é exatamente isso. Venham a mim, vocês que estão cansados, eu lhes darei descanso, ou seja, eu vou trabalhar mais do que vocês. Deixa que o Senhor trabalhe. Isaías capítulo 64, versículo 4 vai dizer: olha, desde a antiguidade jamais se ouviu falar ou jamais se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando isso acontece, quando há essa entrega, irmão, o que nós vamos viver é Isaías 53, versículo 11. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Eu quero profetizar, meu irmão, que a alegria de Deus vai invadir a sua casa por causa dos resultados que você vai obter a partir de agora. Trabalhe com o Senhor, pois o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Irmão, se não é suave, não combina com o nosso Salvador. Se não é leve, não combina com o nosso Salvador. Aproxime-se dele. Estabeleça a dependência de Jesus. Ele quer ser o seu Redentor. Ele quer ser o seu Salvador. Foi para isso que ele veio. Ele veio para os oprimidos. Ele veio para os cansados. Ele veio para os que choram. Ele veio para os que a alma sangram. Ele veio para mim e por você. Então, receba, é graça. Olha, e para terminar ele fala: e arrancarei as correntes da sua opressão. Aqui é um momento em que Deus demonstra, irmão, a sua misericórdia em forma de justiça. Misericórdia para o povo de Judá, justiça para os inimigos, que seriam os opressores, que estavam ali tentando novamente se apoderar. Quantas vezes nós vivemos isso, irmão? Quantas vezes nós pensamos: parece que estou fazendo tudo certo, parece que agora vai romper, e aí o mesmo cenário se desenha de opressão, que produz em nós uma falta de esperança com relação, uma incerteza do futuro, uma insegurança com relação aos nossos passos. A tendência é sucumbir e desistir. Não, irmão, Deus vai operar uma poderosa libertação. É o que ele está falando através dessa palavra. E arrancarei as correntes de sua opressão. E arrancar não parece, irmão, ser algo bonito de se fazer, ainda mais quando se trata de correntes. Mas deixa o Senhor fazer. Quando ele opera essa poderosa libertação, quando Deus vem operar essa poderosa libertação, sentimentos negativos vão embora, como ansiedade, depressão e tudo aquilo que nos paralisa. Deixa Deus, porque Deus vai operar uma poderosa libertação dos sentimentos negativos que te consomem e que te escravizam. Toda a escravidão, todo jugo desnecessário, toda corrente opressora seja despedaçada pelo sangue de Jesus. Olha, somente Ele tem o poder. Eu quero terminar lendo para você, irmão, na certeza de que o melhor caminho, a melhor coisa que você já fez na sua vida foi entregar ao Senhor Jesus. Enquanto Ele está disciplinando, Ele sustenta. Mas esse momento é palavra, é promessa. Vai acontecer, porque o céu, tudo que ele começa, ele termina. E foi exatamente o que Davi escreveu no Salmo 18. Ele me deu total libertação. Vou reler novamente. Ele me deu total libertação. Livrou-me, porque quer o meu bem. Saiba, irmão, saiba, minha irmã, que é exatamente esse lugar. Porque aonde o Espírito está, ali há liberdade. Um lugar de liberdade que ele tem para você.
Então não desista, não pare, porque está difícil. Aceite a disciplina que te prepara para viver esse momento. Saiba que o Cordeiro Santo tem um prêmio para o teu sofrimento, porque em João 8,36 diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, de fato sereis livres. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.